criar um exemplo, e aí tu pode usar os exemplos que tem na tua apostila já como exercício. Tu já exercita com aqueles exemplos, já me pede na próxima aula para a gente já começar fazendo aqueles exercícios a título de exemplo. Nosso material, até que as nossas listas de exercícios cheguem, ele tem tão poucas questões que qualquer uma que eu faça que esteja na tua apostila vai ser uma perda de questão. Então olha só, vou fazer um exemplo bem interessante já de dilatação. Um recipiente com volume de 10.000 litros a 20 graus Celsius é constituído de material com coeficiente de dilatação linear de 2 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Sabendo que o recipiente está completamente cheio com líquido, olha o perigo, hein? De coeficiente de dilatação volumétrico agora, hein? Volumétrico de 4 vezes 10. Não, 4 não, vai ficar feio. Eu quero outra coisa. 8, vamos pegar como se fosse do vidro. 8 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Sabendo que o recipiente está completamente cheio com líquido de coeficiente de dilatação volumétrico, e que o conjunto é aquecido até 320 graus Celsius sem mudança de estado físico, determine. Bem completinha a questão. Letra A. A variação de volume do recipiente. Letra B. O volume final de líquido. Letra C. O volume que extravasa. E finalmente, o coeficiente de dilatação aparente. Essa questão é bem completa. Se o cara mata essa questão, se o cara tem física para matar essa questão, a base está boa. Não quer dizer que ele já possa ir fazer o vestibular do ITA, né? Mas a base está boa. Vamos ver como é que sai dessa então. Nosso primeiro exemplo de dilatação. Pô, peraí. Se tu tem dificuldade, cara, uma coisa muito importante é anotar os dados. Volume inicial do recipiente, 10.000 litros. Temperatura inicial do recipiente, 20 graus Celsius. Alfa do recipiente, 2 vezes 10 na menos 6. Se está completamente cheio, o volume inicial de líquido também é 10.000 litros. Coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, agora já é o gama do líquido, isso é um perigo. 8 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. O conjunto é aquecido até 320 graus, então a temperatura final é 320 graus, então a temperatura inicial do líquido também é 20. Então eu vou chamar só de T0.
Na letra A, tu vê, ó, na letra A o cara pede o ΔV do recipiente. Na letra B, ele pede o volume final de líquido, uma pergunta já totalmente distinta. Ó. Na letra C, ele quer o volume que extravasa, que é a variação aparente. E na letra D, ele quer o gama aparente. Assim a gente traduziu toda a fala em português ali para o physiquês. Agora vamos lá. Como é que calcula uma dilatação do recipiente? ΔV do recipiente é o V0 do recipiente, gama do recipiente, variação de temperatura do recipiente. Variação de volume do recipiente. Volume inicial, 10.000 litros. Opa, mas eu não tenho o gama do recipiente, eu tenho o alfa. Mas nós acabamos de ver que o alfa é o triplo do gama. 3 vezes 2, 6 vezes 10 na menos 6 é um perigo. Variação de temperatura, vai ali no cantinho, final menos inicial. Variação de temperatura, 320 menos 20. Variação de temperatura, 300 graus Celsius. Multiplica número normal com número normal. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 6, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 na menos 6 vai dar 6 pulos com a vírgula. Descobri que o recipiente sofre uma dilatação de 18 litros. 18 litros, valores realistas, tá, gente? Volume final de líquido. Eu primeiro vou calcular a variação de volume do líquido. Volume inicial de líquido eu sei, 10.000. O gama do líquido foi fornecido, 8 vezes 10 na menos 6. E a variação de temperatura eu já calculei, 300. A variação de volume do líquido vai ficar 3 vezes 8, 24. 6 zeros vai cortar com 10 na 6. 24 litros. Tu vê se o cara está desatento, ele responde 24, sai bem feliz, né? Não pediu a variação, pediu o volume final. A variação é o volume final menos o inicial. A variação foi 24. O volume final eu quero. E o inicial era 10.000. Menos 10.000 passar para lá 10.000. Claro que o volume final deu 10.024 litros. O senhor precisava fazer a conta aqui no final? Não, né, cara? Eu vou te falar que se tinha 10.000 e dilatou 24, tu automaticamente responde que o volume final é 10.024. Qual é a variação aparente? Para calcular a variação aparente, é só pegar a variação do líquido, a verdadeira, e subtrair a variação do recipiente. Variação do líquido, 24 litros. Variação do recipiente, 18 litros. Logo, o quanto transbordará? 6 litros. 6 litros de líquido extravasarão. Para finalizar, deveria ter apimentado a letra D. Vou apimentar a letra D, certo? Ó como é que eu vou fazer para apimentar a letra D sem mudar nada, gente, ó. Atenção, hein? Eu vou pegar o gama do recipiente, em vez de escrever 2 vezes 10 na menos 6, eu vou escrever 20 vezes 10 na menos 7. Concordam que é a mesma coisa? Só vou fazer isso para tu sacar o que deverias fazer na hora de finalizar esse item D. Dá uma olhada. No item D ele pediu o gama aparente. Nós sabemos do formulário que é o gama do líquido menos o gama do recipiente. O gama do líquido foi fornecido 8 vezes 10 na menos 6. Só que o gama do recipiente não foi fornecido. Eu vou ter que pegar o alfa do recipiente e multiplicar por 3. Naquele caso ali, 3 vezes 20, 60 vezes 10 na menos 7. Só que na hora de subtrair uma potência com 10 na menos 7 de uma potência com 10 na menos 6, vai ficar desconfortável. Por isso, terias que te dar o trabalho de dar um pulinho com a vírgula para frente, colocar o coeficiente com a mesma potência de 10 do outro coeficiente, só para que tu pudesse operar com mais facilidade. 8x menos 6x, 2x. Eu já vi o vestibular então fazer isso, colocar os coeficientes com uma potência de 10 diferente, para ver se ele atrapalha o aluno na hora de fazer a subtração. Então é só ajustar, né? É só ajustar as potências de 10 antes de subtrair. Nada demais. Essa questão, tu vê, ela não é difícil,
mas ela é bem completa. Ela trabalha quase todos os nuances das dilatações. Show de bola! Muito bem! E aí, com isso aí, tu pode comer as questões de dilatação. Mas eu vou te confessar que nós achamos poucas questões, né? Não foram muitas as questões de dilatação. Ah, deixa eu fazer um comentário aqui que pode ser importante. Algum detalhezinho ali? Não, fazendo direto, né? Que a gente tinha falado. De usar o gama aparente. Boa, garoto. A variação aparente é o volume inicial, o gama aparente vezes a variação de temperatura, né? A variação aparente vai ser V0 é 10.000. O gama aparente 2 vezes 10 na 1006. E a variação de temperatura 300. Os 6 zeros são eliminados pelo 10 na 1006. E 2 vezes 3, 6 litros. Uma outra maneira de obter os mesmos 6 litros, né? É bem isso que a gente tinha comentado. Show de bola. Pessoal, não se esqueçam, algumas questões vão fazer vocês pensar da seguinte maneira, ó. Tem uma placa metálica com um orifício no meio. Eu aqueço a placa, o que acontece com o orifício? Aumenta, né? Eu lembro quando o senhor falou isso, eu levantei a mão na hora. Eu, pô, senhor, peraí, a minha mãe fez bolo esses dias e o furo do bolo fechou quando ela tirou o bolo do forno. Na minha cabeça, tu vê, eu quis comparar o crescimento do bolo com a dilatação térmica, um absurdo. O bolo não cresceu porque ficou quente, aí depois esfriou e encolheu de novo, né? O que aconteceu no bolo foi uma reação química, certo? Ou uma reação biológica que fez gás ser formado, né? Por isso que o furo da forma fechou. Cuidado, daqui é totalmente diferente. Sabe qual foi o argumento que o professor usou para mostrar que o furo crescia? Ele primeiro pensou assim, Otávio, bota essa placa no forno, o que vai acontecer com ela? Vai dilatar. Qual parte dela vai dilatar? Eu pensei, todas as partes dela vão dilatar. Aí o cara falou assim, ó, então vai lá, Otávio, recorta um círculo nessa chapa, mas bota esse círculo que tu recortou da chapa junto no forno e aquece os dois. Na hora, as sinapses se formaram, eu pensei, realmente, né? Se essa porcaria estava morando ali e quando eu botei tudo no forno, aquela bolacha cresceu, a única explicação é que se eu fizer a casinha dela ali e botar para dilatar, né? A casinha dela tem que crescer junto, né? Certo? Esse argumento me satisfez como explicação para provar que os orifícios, quando dilatados, quando aquecidos, também dilatam. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Façam bastante exercícios aí, hein, galera? Hoje à noite a gente se encontra? Ah, coisa linda. Então tu não vai estar livre tão fácil.